Gente querida, hoje falaremos sobre a divisão do Império Romano após a morte de Constantino e como isso veio a favorecer o arianismo para desespero da igreja. Se você ainda não assistiu ao vídeo de estudo sobre Juliano, o apóstata, é só clicar no link na descrição desse vídeo aqui ou na janelinha que vai aparecer ao final. Faça isso, tá bem? No vídeo anterior, vimos que após a morte de Constantino, seus 3 filhos lhe sucederam e o império foi dividido. O único filho de Constantino que era a favor da causa ariana era Constâncio II. E foi exatamente ele que veio a ser o único imperador do império, pois Constantino II morrera numa emboscada quando guerreava com Constante, que por sua vez foi assassinado pelos apoiadores de Magnêncio, que era um usurpador e pretendia se tornar o único dono do império. No entanto, ele foi derrotado por Constâncio II, o qual, assim, se tornou, no ano 353, o único governante do império. Os desenvolvimentos teológicos foram obscurecidos no início pelos heróicos esforços do imperador Constâncio II, visando a criar unanimidade, fazendo cumprir uma ortodoxia imperial essencialmente descompromissada, de meio termo. Seu primeiro passo nessa direção foi livrar-se de Atanásio. Em sínodos realizados em Arles no ano 353 e Milão no ano 355, ele forçou os bispos ocidentais a abandonarem Atanásio e voltarem à comunhão completa com as igrejas orientais. Aqueles que resistiram, Libério de Roma, o então idoso Ósio de Córdoba e Hilário de Poitiers, foram prontamente exilados. Atanásio foi expulso de Alexandria no ano 356 e se refugiou durante os 6 anos seguintes entre os monges do interior do Egito. Depois de realizar isso, o imperador passou, sob a orientação de conselheiros arianos, a tratar do problema doutrinário. Por meio de uma série de concílios e sínodos, em 359 ele compeliu o infeliz assentimento, tanto dos bispos orientais como dos ocidentais, à fórmula que foi finalmente estabelecida como representante da ortodoxia imperial por um sínodo realizado em Constantinopla no ano 360. Essa fórmula, um compromisso vago que na realidade marcava o triunfo oficial da causa ariana, chocou a igreja. No entanto, no ano seguinte, no ano 361, Constâncio II morreu e foi sucedido como único governante por seu primo Juliano, cognominado o apóstata. É assim que a tradição cristã o chama. Se você assistiu o vídeo, você sabe por quê. Isso mudava tudo novamente. Pense bem, como deve ter sido o clima na igreja naquele momento. Constâncio II, apesar de toda a sua inclinação ariana, ele era cristão. Juliano, por sua vez, era pagão e desejava estabelecer a volta do paganismo no império. O que poderia acontecer? A igreja tinha, agora, diante de si, um problema teológico sério para ser resolvido, somado a um problema político que poderia ocasionar graves danos para a causa cristã. Quanta tensão! Enquanto a igreja se dividia, o Estado investia na revitalização do paganismo. Agora pense comigo. O que é que acontece nos dias de hoje? Se naquela ocasião havia o risco de um cisma, o que de fato veio a acontecer mais tarde, em nossos dias precisamos reconhecer que não há união nem nas igrejas estabelecidas no mesmo bairro. E quando eu falo de união aqui, entenda que eu estou me referindo às diferentes denominações que ocupam quase que o mesmo espaço, mas trazem em seu escopo uma doutrina muito particular que nada tem a ver com a outra igreja que está próxima de si ou com as confissões de fé protestantes. Elas são independentes, possuem sua própria confissão de fé, defendem sua própria doutrina, têm a sua própria visão e, igualmente, dizem fazer parte do mesmo corpo de Cristo. Essa é certamente uma crítica que muitos fazem contra a Igreja de Cristo. Mas isso se dá porque as pessoas têm uma ideia errada sobre o que é a Igreja. A Igreja de Cristo não é a igreja local, seja qual for a denominação. A Igreja de Cristo é a Igreja universal, que é um organismo espiritual que tem Cristo por centro. Esta é a igreja que é chamada de corpo de Cristo, Colossenses 1, versículo 24, pois sua união mística com Cristo se dá através do seu Espírito Santo, e não devido a alguma organização.
Portanto, assim como naqueles dias a igreja se dividia, havia uma igreja verdadeira que estava lutando para a preservação da verdadeira doutrina, pois seguia ao único e verdadeiro Deus. Esta igreja verdadeira foi preservada através dos séculos e combateu todas as heresias e dificuldades gigantescas pelo seu caminho, saindo vencedora, e chegou até os nossos dias e continuará existindo até o fim dos tempos. Portanto, precisamos estar cientes de que, apesar de toda a desunião que há nas organizações cristãs, a verdadeira igreja, que é o corpo de Cristo, sempre estará unida através de seu Espírito. Se você deseja saber qual é a igreja verdadeira, basta olhar para as suas obras e testificar se elas são as obras de Cristo, pois a verdadeira igreja é guiada pelo Espírito Santo e se edifica e se reúne sobre o mesmo alicerce que é Cristo. Essa igreja sempre sairá vencedora, sempre superará os desafios e se manterá pura até o fim. Amém? Eu recomendo fortemente que você ouça o nosso podcast sobre a doutrina da igreja. Eu vou deixar o link na janelinha aqui ao lado, tá? Diga o que você achou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe esta mensagem com os seus contatos e grupos de WhatsApp também. Até amanhã.